Você sabe o que é leitura? Qual a diferença que leitura faz na sua vida? E será que você de fato sabe ler? Essas perguntas elas são muito comuns e poucas pessoas conseguem respondê-las. Afinal, qual é o segredo da leitura? Existe? É isso que nós vamos descobrir no Me Ajuda, Professor de hoje. Bem-vindo e bem-vindo, eu sou o Professor Sávio e hoje nós vamos descobrir qual é o segredo da leitura. Mas antes disso, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque isso ajuda pra caramba aqui no canal. Se você já fez, muito obrigado, continua firme, vamos juntos, porque já já haverão novidades para a gente curtir aqui nesse nosso espaço reflexivo e, como eu gosto de dizer, sem o limite da ignorância. E pessoas, sim. Hoje o nosso objetivo é tentar entender de fato se existe ou não um segredo na leitura. E para que isso fique um pouco mais fácil, eu vou dividir em 3 grandes perguntas que nós iremos responder e assim alcançar de fato o segredo, ou melhor, a resposta para o segredo da leitura. A primeira pergunta é o que é? O que é, afinal de contas, leitura? E por que eu digo isso? Uma grande parcela das pessoas acha que faz isso muito bem. Você acha de fato um exímio leitor, leitora? Tem uma habilidade, consegue ter velocidade, imprime velocidade na leitura, etc. Mas será de fato que essa pessoa sabe ler? Eu não estou dizendo isso para desanimar você e para falar, nossa, será? Mas na verdade, assim como o conhecimento, se nós não sabemos o que é, nós não percebemos quando encontramos. De maneira que, se aquela pessoa não tem a menor ideia do que seja leitura, se propõe a ler e acha que faz bem, ela não tem parâmetro. E aí não dá para saber se, de fato, eu sei ou não sei o que é, se eu faço ou não faço isso bem. Então, a leitura, ela é basicamente a possibilidade para você obter conhecimento, aprender a interpretar e a analisar, além de decifrar algumas coisas. É um caminho para a obtenção de conhecimento e a ampliação desse conhecimento. Porque, afinal de contas, pela leitura, você agrega potencial transformador a você e, logo, esse potencial transformador se transforma numa ação transformadora, libertadora e, claro, vai influenciar não só a você, mas a sua vida, as outras pessoas com as quais você convive e logo ao conhecimento e à prática como um todo. Mas por que ler? Essa é a nossa segunda pergunta. Óbvio, a leitura amplia o conhecimento, agrega ao indivíduo e à indivídua a possibilidade da reflexão. E sim, reflexão é algo que nós precisamos explicar melhor, porque não é só pensar sobre. Existe um ato do refletir, e esse ato de refletir envolve o repensar, o pensar novamente, envolve o analisar, o agregar capacidade de emissão de juízo, o agregar capacidade de crítica, e isso muita gente não sabe direito como fazer. A leitura vai te ajudar nisso, mas é preciso que você conheça o processo. Isso é um assunto para um outro vídeo nosso. Como refletir, como analisar. Além disso, a leitura amplia o seu vocabulário. E aqui eu vou contar para você um segredinho. Eu vou falar mais baixo, porque pode ser que outras pessoas acabem escutando isso. E aí isso é um assunto só nosso aqui, então vou falar baixinho. Há 3 caminhos que são fundamentais para você transformar o conhecimento e se transformar enquanto indivíduo. O primeiro é a leitura. O segundo é a escrita. E o terceiro é a fala. Se você quer ser uma excelente pessoa e logo um excelente profissional, comece pensando a quantas anda a sua leitura, a quantas anda a sua escrita e a quantas anda a sua fala. Se não está tão bom assim, e se elas não estão tão boas, é melhor procurar ajuda, antes que seja tarde demais. Não é nunca tarde para aprender, tá bem? Bom, passada essa dica que eu falei baixinho para que ninguém escute, é preciso também que você entenda que leitura é a possibilidade de garantia de entendimento. Como assim, professor? Sim, é um dos caminhos pelos quais você vai ter condições de agregar
crítica, potencial, referencial para os seus posicionamentos. Agregar a você conteúdo para saber se de fato você entende ou não algo e te ajudar nessa interpretação e na construção de referenciais para você, inclusive, saber como escolher, como se portar, como se comportar e assim por diante. Além disso, a leitura também te ajuda na agregação de cultura. E, óbvio, isso é algo que está faltando pra caramba, além do conhecimento. Mas crise de conhecimento, crise de consciência, crise cultural não é novidade para nós brasileiros, não é mesmo, minha gente? Ainda mais numa época em que interessa mais a verdade subjetiva do que propriamente aquilo que a realidade mostra e a urgência de ação. Bacana, professor, mas e agora? Como é que eu faço para ler? Tem técnica? Não tem? É só pegar e fazer, mais ou menos igual eu acho que é comunicação? É só chegar e fazer? A leitura, assim como a comunicação, ela passa por um instrumento simples que é o humano. E como a gente tem uma péssima mania de achar que é bom e, na verdade, não buscar aprimoramento, tá, isso não serve para todo mundo. Tem muita gente que já entendeu a lógica de Sócrates do só sei que nada sei. Mas uma grande parcela das pessoas já acha que é o Batman. Então, não conta para ela que não é, porque senão isso acaba desanimando. Deixa quieto, com o tempo ela percebe. Mas assim como a comunicação, a leitura ela requer técnica. E sim, eu não sei por que cargas d'água as pessoas não se interessam por aprimorar essas duas técnicas, ler e falar. Não vou nem falar do escrever, porque às vezes escrever já é uma coisa um pouco mais complexa. Mas vejam, um atleta olímpico, para pegar como exemplo, ele, terminado uma Olimpíada, já começa a treinar para uma outra. E é um ciclo permanente. Por quê? Porque ele está em busca do aprimoramento. Leitura, fala e escrita, a mesma coisa. Elas seguem o mesmo caminho. Nós deveríamos buscar o aprimoramento permanente, porque, afinal de contas, conhecimento é uma constante. Se por acaso você acha que já tem conhecimento suficiente, desculpe, está na hora de você morrer. Porque, afinal de contas, não tem mais nada para você aprender, saber, diferenciar nenhum aqui. Porque a lógica do conhecimento é a transformação permanente. Bom, mas vamos lá. O foco aqui é na leitura. Então, como eu leio um texto? Primeiro, eu tenho que ter atenção àquilo que eu estou fazendo. Se você não tem atenção naquilo que está fazendo, nós já temos um primeiro problema. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade de concentração. Eu fico aqui, daí a pouco o mosquito passa, eu quero ver o que ele está fazendo. Bom, precisamos resolver isso. Talvez o local que você está estudando, que você está lendo ou que escolheu para isso, não está bacana. Ah, eu não sei como escolher. Então, saca esse videozinho aqui, porque ele vai te ensinar a como organizar a sua vida de estudos e a como melhorar o seu local. Bacana? Dá uma olhada, vai ser bacana. Então, é preciso ter atenção. Dedique-se àquilo. Ah, e minha cabeça não está para isso. Bom, então talvez não seja o momento de ler. Talvez seja o momento de acudir às crises e os problemas. Depois você volta para tentar ler. Segundo, é preciso ter intenção, propósito de leitura. E aqui fica uma dica. Nenhuma leitura deve ser feita sem propósito. Se você não tem propósito para essa leitura que vai fazer, encontre um. Porque se é uma leitura desproposital e despropositada, isso não vai te ajudar. Ah, professor, mas e aquelas leituras de textos literários? Até nisso existe propósito. Nem que seja um propósito de cultura, nem que seja um propósito de relaxamento, de descanso. Sim, leitura também pode ser instrumento de descanso e relaxamento, apesar de muita gente achar que não. Terceiro, faça uma reflexão. Busque assimilar aquilo que você está lendo. Não faça aquela leitura descompromissada, sem nenhum tipo de intenção, ou pior, aquela leitura que você faz já pensando em outras coisas ao mesmo tempo que está lendo. Ler por ler não resolve. Busque assimilar, apreender aquilo que está sendo ali objeto da sua leitura. Depois, estabeleça uma crítica. Seja capaz de avaliar aquilo que você leu. Eu até dou outra dica para você. Crie o hábito de escrever uma resenha sobre os textos que você lê, sobre o material que você lê. Crie o hábito de realizar fichamentos. Ah, professor, eu não sei o que é uma resenha, eu não sei o que é uma resenha crítica, eu não sei o que é um fichamento. Não se preocupe, os seus problemas acabaram porque nós iremos fazer isso neste canal, nesta playlist,
Mais para frente vocês terão aqui vídeos sobre o que é uma resenha, como fazer uma resenha crítica, como é que eu faço um fichamento. Vamos devagar com a Andor, porque a coisa vai aparecer. Mas seja capaz de fazer essa crítica. Opere sobre o texto lido uma análise. O que é isso? Se for necessário, divida em partes mais importantes, retire aspectos fundamentais e aprofunde esses aspectos para te ajudar no conhecimento. Quando a gente analisa, e analisar é dividir em partes menores e buscar analisá-las, aprofundá-las, etc., talvez você comece a encontrar mais razões. Além de que isso fomenta ainda mais o conhecimento, fomenta ainda mais a crítica, fomenta ainda mais a curiosidade, fomenta ainda mais o interesse, e é bacana fazer isso com a mão também no vídeo. Mas enfim. E, além disso, faça uma síntese. Como? Que isso? Busque retirar do texto, do material lido, aquilo que é fundamental. O que é fundamental? O que é essencial nesse texto? Extraia dali uma conclusão. Isso também te ajuda. E claro, imprima uma velocidade de leitura. Não existe métrica. Não, a métrica é sua, mas é bom que você mantenha um ritmo. E cabe aqui uma outra dica. Leitura, assim como estudo, é hábito. É preferível que você leia um pouquinho todos os dias do que um tantão num dia só, porque assim você não cria o hábito de maneira mais fácil. Então, comece a ler em horários normais e rotineiros, que você vai ver que o ler vai sim se tornar um hábito e logo a sua velocidade vai ser modificada, a sua capacidade crítica e assim por diante. Sobre o como ler, eu trago agora algumas dicas de Guilherme Galiano, que é um especialista em leitura. Eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo as referências utilizadas e vou deixar a indicação do livro do Guilherme Galiano sobre essas questões. O Guilherme Galiano vai dizer: 1. Nunca leia sem propósito. 2. Adeque a sua leitura ao gênero lido. Por quê? Porque dependendo do gênero que você está lendo, o estilo de leitura é um, dependendo do gênero, o estilo de leitura é outro. Vamos lá. Você não lê um texto técnico do mesmo jeito que você lê um texto literário. Você não lê um texto literário do mesmo jeito que você lê um texto filosófico. Então, adeque, saiba e prepare-se para isso, tá bom? Terceira dica, compreenda aquilo que você leu. Se você não conseguiu compreender, é sinal de que você precisa se aprofundar. E aí vale buscar outros conteúdos e outras referências. Avalie o que você leu, discuta com outras pessoas, tenha, quem sabe, aquele clubinho de leitura bacana que você pode trocar uma ideia com o pessoal, bater um papo, discutir o tema. Vale a pena. Convide alguns colegas, convide alguns amigos, pega lá os colegas da escola, os colegas da faculdade, os colegas do trabalho. Arruma colega. Se você não tem, vai caminhar e faz amizade. Quem sabe, cria lá o clubinho, estabeleça um livro por mês que vocês vão ler e no final do mês tem um encontro de discussão e aí a hora que passar essa pandemia tem um lanche, tem um cafezinho, tem lá um suco, enfim. E aplique aquilo que você leu de alguma forma. Como assim, professor? Por que não? Em oratória, para fazer uma vírgula, um parêntese, tem uma regra que é básica. Você deve pensar antes de falar, você deve falar daquilo que pensa e fazer aquilo que fala. Porque senão você confunde o raciocínio e aquilo que você quer como uma mensagem, e aí isso pode mais se transformar num problema do que ser um auxílio. Bacana, já aprendemos o porquê, o porquê e o como. Mas afinal de contas, existe alguma coisa que eu preciso evitar na hora de ler? E aí vem um dos grandes segredos da leitura. Sim, são segredos. Não é apenas o segredo. Já já eu conto o outro grande segredo da leitura. Mas o primeiro é esse. O que eu tenho que evitar? Dispersão. Se eu tenho coisas que me dispersam, se eu tenho pessoas, ações, etc., eu tenho que tomar cuidado com isso. Além daqueles elementos dispersores que eu sei que eu posso evitar. Eu vou ler deitado na minha cama. Pode ser que você vá dormir. Eu vou ler sentado na frente da televisão. Pode ser que você não consiga. Tem gente que realmente consegue se propor uma atividade, se concentrar aquilo e escutar música, escutar vídeos rolando ali enquanto você está trabalhando. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue escutar o barulho de uma mosca enquanto está fazendo o estudo, enquanto está lendo. Então pense naquilo que te dispersa e construa maneiras de diminuir essa dispersão ou até, quem sabe, eliminar. Segundo, inconstância. Isso é o pior
a pior situação para quem quer aprender a ler. Se você quer aprender a ler, ou quer manter um ritmo, ou quer aprimorar, você precisa de constância. Essa história de leio hoje, daqui só a 15 dias, daqui a 30 dias, para a leitura, assim como para o estudo, é horrível. Crie o hábito, transforme isso numa constante. Terceiro, nunca leia com passividade. Seja um leitor ativo, uma leitora ativa, que faz ali um discernimento, uma avaliação, uma crítica, um acompanhamento. Não é só ler por ler e acreditar em tudo aquilo que está lendo. Um leitor ativo, uma leitora ativa, tem uma posição crítica, curiosa e vai atrás de mais informações. Busca outras fontes, busca outros elementos e não se dá por satisfeito só com aquilo que está lendo. Agora, também não há, e essa é a próxima dica, a necessidade de construir uma crítica excessiva. Aquela coisa que já começa a ler e, nossa, mas esse texto vai ser horroroso. Como é que você sabe? É mais ou menos igual aula. Quando você pega de um semestre para o outro, o colega que é veterano chega para o calouro e fala: cuidado com o professor Sávio, ele é assim, assado e tal. Peraí, mas quer dizer que vai ser assim? Não. Cada pessoa vai ter a sua epifania com o professor. Cada pessoa vai ter a sua epifania. Cada pessoa vai ter a sua experiência. Então, é preciso tomar cuidado. Não seja lá um passivo, mas também não seja um crítico excessivo. Dê o espaço para o livro, para a leitura. Dê o caminho. Dê chance. Bom? Outra dica é preguiça. Se tá com preguiça, nem vai. Beleza, eu sei que preguiça é um pecado capital bacana, porque evita que você cometa os outros. Mas, no caso em questão, ela pode realmente atrapalhar o seu desenvolvimento enquanto pessoa estudiosa, pessoa que quer conhecimento. Então, bateu a preguiça, curta a preguiça e depois você faz num outro momento que você estiver animado. E, por fim, não seja desleal. Não distorça aquilo que está no texto. Não distorça o que o autor ou a autora colocaram ali. Seja fiel àquilo que está posto. Isso é o que a gente chama de integridade. Integridade do leitor, integridade da leitora. É ética. Tá, você não sabe o que é ética? Eu vou mandar outro vídeo depois no canal falando o que é e o que ela não é, porque as pessoas misturam parangolé que vocês não fazem ideia. Bom, e por fim, existem tipos de leitura? Sim. E essa é a segunda grande dica, o segundo grande segredo da leitura. Existem tipos de leitura. A primeira, ou o primeiro desses tipos, é chamado de scanning. E esse tipo de leitura é quando eu me atento para os tópicos, o sumário, os índices, as palavras-chave, ou o sumário propriamente só, né? Às vezes não tem índice, mas enfim, vocês entenderam? O sumário vem no começo, o índice no final, enfim. Então, é se atentar para esses elementos. Tópicos, sumário, índice e palavras-chave é uma leitura mais rápida, por isso o nome de scanning. O segundo tipo é skimming, que é quando você vai captar do texto, da obra que você está lendo, uma tendência geral, uma espécie de en passant, de títulos, subtítulos, ilustrações, talvez as orelhas, quem sabe a introdução, e aí você tem uma espécie de essência daquele texto que está sendo lido, do material que você está se propondo a analisar. E a leitura de significado, que é aquela visão ampla do conteúdo, mas você não se atenta para aspectos secundários. A leitura de significado é aquela na qual você retira conceitos e partes importantes do texto, deixando elementos secundários para um outro momento ou até descartando se for o caso. Já a leitura de estudo, atenção, esta é a leitura essencial para quem quer construir conhecimento científico. Ela propõe uma absorção completa do conteúdo e de todo o significado trabalhado. É por isso que a leitura-estudo ela se subdivide normalmente em várias fases de leitura. Há leituras de estudo que começam com uma leitura dinâmica, passa por uma leitura atenta, passa por uma leitura de retirada de conceitos, elementos, etc. Enfim, depois nós vamos fazer um outro vídeo falando só sobre a leitura-estudo. Porque ela, de fato, é uma leitura mais detalhada. E a última leitura é a leitura crítica. Aquela que tem, sim, essa preocupação com o estudo, com aquilo que está sendo estudado, pesquisado, etc., mas também ela quer formar um ponto de vista de quem lê. Você está ali tentando retirar algumas ideias para a construção de alguns elementos, de algumas características e de alguns significados, símbolos, etc. Agora, professor, qual leitura que eu escolho? Depende daquilo que você quer fazer.
A minha finalidade é uma leitura crítica, eu vou produzir uma resenha, então eu preciso da leitura crítica. A minha finalidade é a absorção de um conhecimento científico, é a proposição de um trabalho científico, sei lá, eu estou fazendo um TCC, eu estou construindo um trabalho para a faculdade ou para a escola, então é uma leitura de estudo. Agora, eu só quero separar material para pesquisa, para leitura, para trabalho. Aí é scanning, aí é skimming, é uma leitura de significado, é uma coisa mais tranquila. Porque senão, pegando o exemplo da pesquisa, se você for ler todo o material que encontrar para poder achar, afinal de contas, qual você precisa para o seu trabalho, a perda de tempo é muito grande. É por isso que é importante saber como separar o material. E aí, o tipo de leitura te ajuda na construção do conhecimento. Então veja, qual é o grande segredo da leitura? O grande segredo é aprender a ler.